Abra a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento, palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Queremos, com a graça de Deus, aqui meditarmos sobre as armas da nossa milícia. Amém? Não deixe de participar deste momento. Acompanhe a leitura que é feita na passagem anunciada, 2 Coríntios capítulo 10, a partir do primeiro verso. Assim está escrito e assim lemos na palavra do Senhor. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Versículo 3: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios,
Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és Isso me
aplaude ao Senhor. Nós vamos adorar a Deus por meio de nossas contribuições. Estaremos louvando ao Senhor enquanto dois obreiros estarão recolhendo aquilo que cada um tem trazido para ofertar na casa de Deus. Lembrando sempre que ofertar é também adorar ao Senhor, pois é um gesto de fé, amor e gratidão. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra esconde ainda que
aplaude mais uma vez ao Senhor. Ele, somente Ele é digno de todo louvor, honra e glória. Glória a Deus. Dando continuidade à nossa adoração, convidamos a igreja a permanecer com a Bíblia aberta na passagem lida em 2 Coríntios capítulo 10. Nada temos de nós mesmos, se não for a graça do Senhor em nós. Nada podemos fazer e nada temos para falar. Rogamos a graça do Senhor para meditarmos e para por Ele sermos instruídos. Que Deus instrua cada um de nós nessa noite por meio da sua palavra. Amém? Segunda carta aos Coríntios capítulo 10. Queremos aqui usar este capítulo para falar acerca das armas da nossa milícia, né? Obrigado por nos assistir. Da nossa guerra. E aqui queremos introduzir esta mensagem afirmando que é o reino de Deus, segurança e poder não tem nada a ver com discurso, retórica, e nem com violência, força. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Deus já falava por meio do seu profeta a Zorobabel que não seria por força e nem seria por violência, mas seria pelo seu Espírito. Portanto, o reino de Deus e o poder de Deus não se fundamentam no discurso, não se fundamentam na força humana. Portanto, não tem fundamentação nenhuma naquilo que é aparente. Quem faz, quem opera, quem realiza o milagre é o Senhor Deus. Amém? Nós somos apenas instrumentos, somos apenas vidas a quem Ele usa para a consecução, para a realização do seu propósito. E diante desta verdade devemos dizer: eis-me aqui, Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava enfrentando uma certa resistência na igreja de Corinto. Havia nesta igreja, que fora fundada por ele em sua segunda viagem missionária, um remanescente, um restante de pessoas que estavam resistentes ao seu apostolado, à sua pessoa, ao seu ministério, ao seu trabalho. Ele já havia tratado de diversos problemas localizados naquela igreja, ou identificados naquela igreja, e ele já havia tratado alguns desses problemas, mas ainda havia presente entre eles um certo grupo rebelde. Quem eram essas pessoas que resistiam ao trabalho ou ao ministério deste apóstolo de Cristo? Estas pessoas eram ou ficaram conhecidas como judaizantes, né? Eles eram muito influentes na igreja do primeiro século. Eles eram tão influentes na igreja do primeiro século, que até mesmo o apóstolo Pedro, em uma determinada circunstância e ocasião, se deixou levar
pela influência desse grupo, identificado pelos estudiosos como sendo os judaizantes. Qual era a característica principal deste grupo? Eles eram insubmissos a qualquer liderança humana. Eles eram aquela facção lá em Corinto que dizia: não sou de Pedro, não sou de Apolo, nem sou de Paulo, eu sou de Cristo. E assim eles revelavam, eles se mostravam corações orgulhosos, insubmissos e rebeldes. Eles faziam uma forte oposição ao evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Por quê? Porque eles eram judeus que haviam se convertido à fé cristã, não é? Ao cristianismo, aos ensinamentos de Cristo, mas traziam consigo, né, uma certa herança, uma certa bagagem de costumes e crenças do judaísmo, e queriam, porque queriam impor remendo velho em tecido novo. Queriam porque queriam, né? Queriam porque queriam impor certos costumes, certas obrigações, certas questões culturais do judaísmo. A igreja de Cristo, que nascia agora e se desenvolvia e crescia entre os povos estrangeiros. Dentre estes costumes estavam presentes a obrigatoriedade da circuncisão, a guarda de dias, de festas, a abstenção de alguns alimentos tidos no judaísmo como impuros, e queriam impor isso à igreja de Cristo como dever, como obrigação e necessidade para a salvação. A que o apóstolo Paulo se opôs fortemente, resistindo até mesmo o apóstolo Pedro, chamando a atenção dele publicamente, na frente de todos, por ceder a essas pressões desse grupo presente na igreja primitiva, e que com isso estavam ameaçando a essência do evangelho, que prega a salvação somente pela graça. Não tem nada que eu e você possamos fazer para a salvação. A salvação é de Deus, e quem opera é Deus. E se Deus não nos salvar, ninguém se salva, e Ele não precisa nem da minha e nem da sua ajuda. É Deus quem nos salva, e ela é um ato da graça de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Na comunidade de Cristo, quem se gloria, gloria-se no Senhor, gloria-se na graça de Deus, gloria-se na obra de Deus em sua vida, em seu coração, mas não se louva
não se exalta, não se arroga, não se engrandece. Amém, queridos? Então era este grupo, era um grupo restante, que ainda estava lá em Corinto, fazendo um trabalho de difamação da pessoa do apóstolo de Cristo. O que era que eles diziam do apóstolo Paulo? Qual era a acusação dos judaizantes? Ele é inconstante. Acusavam Paulo de inconstância. Ele é inconstante. Ele é fraco. Nas suas cartas, ele é ousado, ele é enérgico, ele é forte, mas presente, ele é desprezível. Era isso que eles diziam do homem de Deus, do servo de Deus. E com isso eles procuravam, atrair e conquistar a confiança dos membros da igreja para eles. E em acontecendo isso, aquele rebanho, aquele grupo estaria refém dos seus pensamentos, dos seus raciocínios, das suas filosofias, estaria refém de uma religiosidade sem Cristo. Por que eles eram tão influentes? Porque aparentemente eles eram piedosos. Quem olhava para eles identificava, percebia, via alguma coisa de devoção, de dedicação a Cristo, de zelo. E aí eles se colocavam como pessoas exemplares. O que eles apresentavam para conquistar a igreja de Deus? Discurso, retórica, oratória, talentos humanos, dons humanos. Isso eles tinham. O que mais eles apresentavam à igreja? Eles apresentavam à igreja as cartas de recomendação das outras igrejas por onde eles tinham passado, e até mesmo das outras autoridades da igreja cristã naqueles dias. Portanto, eles eram oportunistas. Apesar de aparentarem religiosidade, o evangelho ou a mensagem deles não era a verdadeira, estava divorciada, separada e muito distante do evangelho de Cristo. O evangelho é o que é, de maneira que se eu modifico o evangelho, aquilo que eu apresento já não é mais o evangelho, é outra coisa qualquer. Pode ser filosofia, pode ser religiosidade, qualquer outra coisa, menos o evangelho de Cristo. O evangelho é o que é, ele não pode ser mexido, ele não pode ser modificado. Se é o evangelho que nós queremos, então temos que recebê-lo como ele está nas páginas do texto sagrado, e não receber somente aquilo que é interessante para mim. O cearense é um povo bem interessante, né? É um povo bem conhecido, né? Pela graça, pelo humor, né? O que eu vou dizer aqui parece humor, mas é fato.
aqui próximo a Fortaleza, 270 quilômetros da capital, uma cidade aqui do interior do estado do Ceará. Uma certa mulher crente começou a ler a Bíblia, ela se converteu e começou a ler a Bíblia. E quando ela lia alguma coisa que não interessava, ela rasgava a página. Rasgava a página da Bíblia, amassava e jogava fora. Parece engraçado, mas é verdade. Mas a religiosidade humana leva a isso, a ficar só com o que é interessante. As bênçãos de Deus são interessantes. Quem não quer as bênçãos do Senhor? Mas deixa eu perguntar uma coisa: renunciar àquilo que a gente gosta é interessante? Dizer não àquilo que a gente quer é fácil? Não é. Mas encontramos Jesus dizendo: olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E aí ele acrescenta mais: tome a sua cruz. Você sabe o que era tomar a cruz? O que é que essa expressão significava? Tomar a cruz e segui-lo. O que era tomar a cruz nos dias de Jesus? Ora, você sabe quem era que levava a cruz sobre si nos dias de Jesus? Os condenados pelo Estado romano. Você sabe como era que eles conduziam a cruz? Nus, despidos. Levar a cruz nos dias de Jesus era sinônimo de humilhação. E o que Jesus estava dizendo, que o caminho que ele estava propondo para cada um dos seus discípulos era um caminho de renúncia e humilhação. Onde as pessoas que tomariam a decisão de segui-lo, seriam expostas ao vitupério, à humilhação, seriam rejeitadas, seriam até mesmo odiadas, seriam perseguidas. Amém, meus irmãos? De maneira que o Evangelho é o que é, o Evangelho é como se fosse uma moeda de duas faces, onde apresentar só um lado e deixar de apresentar o outro é faltar com honestidade, é não ser sincero na sua apresentação, na sua exposição. Apresentar só as bênçãos e os bens advindos pelo Evangelho, queridos, é atrair multidões, porque para comer pão, para encher o bucho de pão, tinha uma multidão para seguir a Jesus. Mas quando ele disse: quem não comer a minha carne e quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo, um a um foi deixando o quê? A palavra de Deus é assim, ela tem dois lados, tem um lado doce, mas tem um lado também amargo. E se eu quero a palavra de Deus, que é vida, eu vou ter que saborear o doce e o amargo. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com o amargo? Vive, aceita, recebe, se submete,
Senhor, é a tua vontade, então eis-me aqui. Assim é o discípulo de Cristo. Amém, queridos? Então aqui está o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Estava de longe, enfrentando esta forte oposição dentro da igreja. Se você acha que a igreja é um lugar que não tem problema, você está no lugar errado. Porque onde tem gente, tem o quê? Onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem imperfeições. Onde tem gente, tem falhas. Você está procurando um lugar perfeito? Tem um lugar, se você quiser carta de recomendação para lá. É a igreja que está no céu. Você quer pedir transferência para lá? Então há hoje, aproveitando aqui o momento, crentes que deixam a igreja decepcionado com os problemas. E aí passam a observar as falhas, as fraquezas, as imperfeições humanas. E geralmente, quando nós damos muita ênfase nas falhas, nas fraquezas e nas imperfeições humanas dos outros, a gente está deixando de olhar para si mesmo, de se ver falho, imperfeito e carente de misericórdia, necessitado de misericórdia. Você pode dizer ao irmão aí ao seu lado: nós não somos perfeitos? Então a igreja é assim. Mas é um lugar de pessoas debaixo do tratamento de Deus. São pessoas debaixo do trabalhar do Espírito Santo de Deus. São pessoas alvos da graça de Deus. São pessoas a quem Deus olha e ama e não desiste. Amém, queridos? É por isso que Paulo escreve esta segunda carta, movido pela graça de Deus, porque do contrário, ele teria desistido daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas, apesar dos pesares, eram amadas por Deus. Então diga ao seu irmão: apesar dos pesares, irmão, Jesus te ama. Jesus te ama, meu irmão. Amém? E nós vamos chegar lá, não é porque somos bonzinhos, não, é porque o Senhor nos ama e está nos sustentando por sua graça, está cuidando dos nossos corações, trabalhando nas nossas vidas. Então é esse o contexto em que a segunda carta aos Coríntios é escrita, tá? E aí ele vai falar aqui de milícia, guerra, vai falar de fortaleza, muralhas de resistência, e vai falar de armas. Ok? Estamos em guerra. Estamos inseridos dentro de uma guerra. Mas que guerra é essa? Que fortalezas são essas? E que armas também são essas
que nos foram dadas, que nós podemos usar, precisamos usar, devemos usar. É sobre isso que nós queremos aqui refletir, meditar com a igreja de Deus. Que guerra é esta? Precisamos identificar esta guerra. E Efésios capítulo 6 e versículo de número 12. Vai nos falar desta guerra, vai nos declarar que guerra é esta. Diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas. Não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra seres espirituais da maldade. Amém, queridos? Esta guerra é uma realidade. A guerra espiritual do cristão é uma realidade, queridos. Ela é comum a todos nós. Não tem nenhum de nós que se dê ao luxo de dizer: não, eu estou fora dessa guerra. Quem faz parte do corpo de Cristo, quem foi inserido na igreja de Deus, está automaticamente dentro desta batalha, dentro desta guerra. Então, da próxima vez, nas suas lutas, não foque as pessoas. Nossa guerra não é contra pessoas. Apesar do apóstolo Paulo estar sendo difamado por pessoas, ele via esta peleja, ele via esta guerra para além das pessoas. E se essa guerra é para além das pessoas, que armas precisam ser usadas, precisam ser tomadas, que estratégias precisam ser estabelecidas. Amém, queridos? As armas dos judaizantes eram todas carnais. O que era que eles tinham para apresentar? O que era que eles tinham para apresentar? Talentos. Ok? Eles tinham dons, talentos, sabiam discursar, sabiam falar. Mas o reino de Deus não é discurso. O reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana. Vamos já com a oportunidade aqui de vermos as armas que temos à nossa disposição, de ver o reino de Deus entre nós e em nós. Louvado seja Deus. O que os judaizantes tinham para apresentar naquela guerra, naquela peleja? Cartas de recomendação. Mais uma vez, posição, status. O reino de Deus é mais do que posição. O reino de Deus é mais do que status. Deixa eu lhe dizer uma coisa: contra a força do pecado que escraviza a vida humana, que oprime a alma humana e que conduz a vida humana para o inferno, como um boi, um gado é conduzido para o matadouro contra a sua vontade. Contra esta força, contra este poder, não tem
religiosidade que seja suficiente, capacidade humana que seja suficiente, dons, talentos que sejam suficientes para vencer. Só tem uma força que pode derrotar o poder do pecado. Só há um poder que subjuga o poder do pecado. E esse é o poder do Espírito Santo de Deus operando no coração de cada um de nós. A expressão que a Bíblia usa para nós é que cada cristão, ele foi arrancado. Você acha que o inferno está querendo perder? Diz aí ao seu irmão, você pensa que o inferno quer perder? Ele faz de tudo para reter as almas, para aprisionar as vidas. Se transfigura até em anjo de luz, em coisa boa, fala suave, macio, sabe, no seu ouvido, que dá até sono. O inferno não quer perder. Nós fomos arrancados. Não tínhamos forças de nós mesmos para sair daquilo que nos aprisionava. Diz ao teu irmão, foi a graça de Deus na tua vida. Foi a graça de Deus na tua vida que te arrancou da idolatria. Foi a graça de Deus na tua vida que te arrancou da feitiçaria. Foi a graça de Deus na tua vida que te arrancou da prostituição, dos vícios. A graça do Senhor. Ninguém tem força suficiente para vencer o pecado. É Deus quem nos faz vencedores, e mais do que vencedores, por Cristo Jesus. Então, nas suas lutas, da próxima vez, não foque as pessoas. Procure ver para além delas, porque nós estamos inseridos dentro de um contexto de batalha espiritual, onde existem forças espirituais da maldade, guerreando, pelejando, buscando resistir, levando pessoas a duvidar, a questionar e a desacreditar do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo. Amém, querido? Então Paulo percebia esta guerra muito para além. E aí este homem de Deus vai mostrar aqui no capítulo 10, versículo 5. Ele diz: destruindo filosofias. Na minha versão tem conselhos, em outras traduções tem raciocínios, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A nossa guerra é contra o que, irmãos? Pensamentos, ideias contrárias ao conhecimento de Deus. Aonde está o conhecimento de Deus revelado para nós? Na sua palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Então o apóstolo via aquela difamação, aquela orquestra de pessoas contra ele, para além dos olhos naturais. Ele via como uma batalha espiritual.
ele não tinha que guerrear contra pessoas, mas ele tinha que guerrear contra raciocínios, filosofias, pensamentos, e contra também a arrogância. Os judaizantes eram arrogantes, eles eram muito vaidosos, eles eram tão vaidosos que eles não conseguiam ver ninguém que conhecesse mais do que eles, e eles eram o padrão de medida de conhecimento. Então eles se mediam por si mesmos. Entende, os irmãos? Extremamente vaidosos. Eles eram soberbos. O apóstolo Paulo não estava sendo contra aqui a inteligência humana, não, porque a inteligência humana, enquanto inteligência, é dom de Deus, foi dada por Deus na criação. Deus nos dotou de inteligência, e o Evangelho não despreza, não descarta a inteligência, mas a inteligência no Evangelho tem o seu devido lugar, e não está acima do Evangelho. A inteligência deve se render ao Evangelho, deve se submeter ao Evangelho. Os nossos pensamentos devem se render a Cristo, se render ao Evangelho de Deus, ao conhecimento de Deus, e não o contrário. Então aqueles homens se julgavam extremamente sábios, e fazendo assim, eles eram grandes tolos. Grandes tolos. Não passavam nada mais, nada menos do que homens naturais, dirigidos e guiados pela natureza caída, pela natureza pecaminosa. Como é triste, como é lamentável ver uma vida dominada pela natureza pecaminosa, vencida pelos vícios. Como é triste ver uma pessoa que não consegue viver sem mentir. Ele tem prazer em mentir, satisfação em mentir. Como é triste ver uma pessoa presa, escravizada à desonestidade. Tem prazer em ser desonesto. Pecado escravizando, dominando e levando à perdição. Essa é a realidade espiritual de cada pessoa humana, até que ela seja transformada pelo Evangelho de Cristo. Amém, queridos? Então daqui o apóstolo Paulo, nessa batalha, nessa peleja, seus opositores tinham armas carnais, e estavam induzindo ele, insuflando ele a fazer uso das mesmas armas. Mas se alguém te faz o mal, a Bíblia manda que você faça o bem a ele, de maneira que se faz o bem a quem nos faz mal. É assim que o crente vence. E fazer o bem é uma das nossas armas espirituais. Amém, queridos? Então, que armas estão à nossa disposição? Sabemos que temos que lutar contra seres espirituais nessa batalha espiritual. Sabemos que temos que nos confrontar com fortalezas de resistência. Essas fortalezas, no contexto aqui de 2 Coríntios 10, eram raciocínios, eram pensamentos humanos,
e era o espírito arrogante de pessoas dentro da igreja, e era contra isso que Paulo tinha que confrontar-se. Mas como confrontar? Como confrontar pessoas que aparentemente são inteligentes e aparentemente mais inteligentes do que nós, pelo menos humanamente falando, mais instruídas, mais doutas do que nós? Como confrontar estas fortalezas de resistência? Como confrontar espírito arrogante que se levanta dentro da igreja para fazer oposição ao ministério, ao trabalho que Deus delegou, que Deus outorgou, que Deus entregou, que Deus confiou? Como? E quando estas pessoas arrogantes estão encontrando até algum espaço dentro da igreja, por outros irmãos que estão dando lugar a este espírito de arrogância. A igreja de Corinto era uma igreja propícia a isso, porque a cultura de onde eles tinham vindo valorizava o conhecimento. Só que a sabedoria dos homens não compreendeu a sabedoria de Deus, e Deus aniquilou o saber humano pela sua sabedoria. Antes de apresentar aqui as armas que estão à nossa disposição, deixa eu dizer uma coisa aqui, característica do ministério do apóstolo Paulo, que não era encontrado nos judaizantes, e vai servir para você identificar o verdadeiro líder, o verdadeiro servo de Deus. O apóstolo Paulo foi quem fundara a igreja de Corinto. Ele tinha orgulho de dizer isto, que quando ele chegou lá, o evangelho ainda não havia sido semeado. Portanto, ele não chegou para semear o evangelho em seara alheia. Ele foi o primeiro a chegar naquelas terras e apresentar Cristo àquelas pessoas. O seu ministério, o seu trabalho enfatizava, exaltava a pessoa de Cristo, de maneira que os conversos, aqueles que se rendiam à fé, deveriam olhar para Cristo, para a partir daí começarem a crescer espiritualmente, começarem a desenvolver-se no reino dos céus, no reino de Deus, sem depender dele. O apóstolo Paulo trabalhou de uma maneira que 18 meses depois, 1 ano e meio depois, ele saiu de lá e foi para outros lugares pregar o evangelho, porque ele sabia que a vida espiritual dos crentes não deveria depender dele, mas somente e apenas de Cristo. Então o seu ministério, o seu trabalho era focado em exaltar Cristo, em apresentar Cristo, porque assim sendo, você vai aprender a andar com suas próprias pernas e não vai precisar de moletas humanas. Mas os judaizantes propunham algo cujo crescimento do grupo dependia deles. E aí, as pessoas precisariam sempre se utilizar de moletas.
líder diz: vocês não precisam ler a Bíblia, deixem que eu leio e explico para vocês, não está exaltando Cristo, está propondo um cristianismo de moletas, onde os congregados precisarão sempre dele para o crescimento. Em assim fazendo, ele demonstra ser uma pessoa carnal, não está apresentando o Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo só Jesus é exaltado, o homem é colocado no seu devido lugar. E aonde o homem é colocado no Evangelho de Cristo? De joelhos. Diz aí ao teu irmão: de joelhos aos pés de Cristo. Agora pergunte ao seu irmão: você está de joelho, irmão? Você está de joelho? Como é que está o seu coração? Está de pé ou está de joelho diante do Senhor? Os irmãos percebam isso. Isso vai servir para nós identificarmos quando uma liderança está trabalhando para o reino de Deus ou está trabalhando para si mesmo. Está trabalhando para si mesmo. Porque os fariseus, eles trabalhavam no reino de Deus, mas para eles mesmos. Tudo que eles faziam eram para serem vistos e aplaudidos pelos homens. E Jesus disse: vocês já receberam o galardão aqui, e eu não quero receber aqui, eu quero receber lá. Eu não quero receber aqui. O nosso galardão está lá. Aqui é a glória para Deus. Amém, queridos? Então, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, aparentemente se apresentava fraco, frágil. Por quê? Porque ele não exaltava ele mesmo. Quando ele pregava, ele só exaltava Cristo. Quem era que os crentes viam? Cristo. Mas os outros começaram a julgar o ministério dele, e aí perceberam que ele era uma pessoa frágil, debilitada, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quem foi que disse que o Evangelho depende da nossa força? Quem foi que disse que para salvar alguém Deus precisa de mim e de você? Precisamos conhecer mais o Deus que professamos. Então está aqui, esse é o contexto. O apóstolo Paulo estava se confrontando com fortalezas, com muralhas de resistência. Essas muralhas passavam por filosofias, por raciocínios, por ideias humanas, que distanciavam as pessoas do conhecimento de Deus. Porque o verdadeiro conhecimento é aquele que Deus revela na sua palavra. E todo conhecimento deve estar sujeito e submisso a este conhecimento. O apóstolo Paulo vai apresentar agora estas armas. Que armas são essas? Que armas devemos usar contra raciocínios humanos que distanciam as pessoas de Deus? Que armas devemos usar contra a arrogância humana, contra a vaidade do coração humano? E aí eu gostaria que os irmãos olhassem para o capítulo 10, no versículo 1 de 2 Coríntios, porque Paulo vai apresentar aqui duas poderosas armas espirituais
na nossa batalha espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer, além disto, eu, Paulo, e aqui porque ele dá ênfase ao seu nome, geralmente o apóstolo do Senhor apresentava o seu nome na introdução das cartas, mas aqui ele diz o seu nome propositadamente e enfaticamente. Qual a intenção? O significado do nome Paulo é pequeno. Então ele se coloca como pequeno. Eu, Paulo, o pequeno. E aqui vem a primeira e poderosa arma do cristão contra a arrogância humana: a mansidão. Ele diz: vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Portanto, mansidão e bondade ou benignidade são armas poderosíssimas na nossa batalha espiritual. Quer vencer, irmãos, esta guerra? Seja uma pessoa mansa. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, versículo 28, diz: aprendam de mim. Aprendam de mim. Aprender o quê? A mansidão e a humildade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o resultado deste aprendizado é o quê? Ele diz: qual é o resultado deste aprendizado? O que é que a gente ganha? O que é que a gente recebe? Qual é a consequência de se aprender da mansidão e humildade do Filho de Deus? Ele vai dizer: descanso. Descanso para as vossas almas. Pergunte aí ao seu irmão: você está em guerra, irmão? Você está em guerra, querido? Está em guerra contra as pessoas? Com a sua mansidão, Jesus desarma Pilatos. Pilatos estava, olha, queridos, segundo o testemunho do historiador judeu Cláudio Joséfos, Pilatos não era peça boa nenhuma. Segundo Cláudio Joséfos, Pilatos era cruel. Então era aquele indivíduo que lambia os beijos para sentir gosto de sangue, mordia a própria língua para sentir gosto de sangue, entendeu? Pilatos não era flor que se cheirasse. Então era uma pessoa terrível, com poder na mão. Era um homem perverso, era um homem cruel, era um homem arrogante. E Jesus estava ali diante dele. E como foi que Jesus desarmou Pilatos? Com mansidão. A mansidão de Jesus desarmou Pilatos. Se ele dizia: hoje que eu sinto gosto de sangue, Jesus desarmou. Ficou em vez de odioso daquela pessoa, ficou admirado. Tão admirado que chegou para a multidão e disse: não vejo nele crime nenhum.
Desarme o inimigo com a sua mansidão. Use a arma da mansidão, não use a força do seu braço. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Você ainda não entendeu que esta guerra vai para além dos olhos naturais. Não encontraram em Jesus defeito algum, erro nenhum. Então o acusaram dele ter se declarado filho de Deus, e essa foi a sua acusação para os judeus. Ele se declarou filho de Deus, e isso era uma blasfêmia, porque declarar-se filho de Deus significava ser Deus, ter a natureza de Deus. Blasfêmia, deve morrer. Para os romanos, a sua acusação foi rei, foi de natureza política, rei dos judeus. Para os judeus, a sua acusação foi de natureza teológica ou religiosa. Mas ele estava ali manso, sabia quem era. Sabe por que Jesus era manso? Porque ele sabia quem ele era, e ninguém ia tirar o que ele era. Pergunte ao seu irmão: você sabe quem é você? Você conhece a sua identidade no reino de Deus? Quando nós mergulharmos na nossa identidade no reino de Deus, nós vamos deixar de brigar por farelo de bolacha. Você está brigando por farelo de bolacha, irmão? Por coisas pequenas, irmão. Ainda não tem olhos para ver as coisas grandes de Deus para ti. Por isso Jesus diz: estão te obrigando a andar uma milha, vai duas. Querem te tomar os sapatos? Entrega também as meias. Querem te levar o celular? Entrega também um chip. Opa, está aqui outro chip, ó. Desprendimento, queridos, a partir do conhecimento da nossa identidade. Eu sou filho de Deus e ninguém me tira desta posição. A mim me foi dado o reino dos céus, e nenhum pecador e demônio nenhum vai desfazer o que Deus tem preparado para mim. O resultado disso é mansidão, e o resultado da mansidão é descanso. É por isso que Abraão não brigou pelas terras. Quando Ló disse: eu vou para Sodoma, lá tem pasto para o meu gado, Abraão disse a ele: se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Sabe por quê? Abraão sabia quem ele era diante de Deus. E quem sabe o que é diante de Deus, pode ir para o deserto, vai chover lá. Vai chover lá no deserto, vai florescer no deserto, porque
Porque eu e você não somos a bênção, mas aquele que é o dono da bênção é por nós. É por isso que não vale a pena a gente estar guerreando contra as pessoas. Ok? Alguém na rua lhe dá um tropeção, lhe dá um chutão, antes dele pedir desculpa, peça a você: desculpa. Desculpa, meu irmão, mas foi eu que levei o chute, desculpa. Levou um tropeção, né? Pede desculpa. Desarma logo quem está do outro lado. Passei por uma experiência recente, saindo aqui da escola bíblica dominical às 11h30, com minha esposa me dirigi a um estabelecimento onde se vende frango, né? Frango assado, né? E aí cheguei lá, tomei a fila do pagamento, depois a fila do frango. Diga ao seu irmão: ande ligado. Ande ligado. Não se distraia. Diga ao seu irmão: esteja atento a tudo. Tudo. E aí aconteceu algo assim inusitado, incomum, né? O que foi que aconteceu? Eu cheguei no caixa, fiz o meu pedido, fiz o meu pagamento e peguei lá o comprovante e fui para outra fila, né? Atrás de mim tinha um jovem bem jovem, 18 anos por aí, 18, 19 anos, muito, bem jovem, alto, magro. Mas quando aquele jovem vinha do outro lado do quarteirão, eu vi. E ao vê-lo, algo testificou dentro de mim contra aquele rapaz. E ele estava bem, vamos dizer assim, bem trajado. Eu nem sabia que ele vinha para o mesmo estabelecimento. A minha visão dele foi de lado. Quando avistei aquele jovem na rua, no asfalto, na avenida, algo testificou no meu coração contra ele. E casualmente aquele rapaz veio para a fila e ele ficou atrás. Eu estava na frente dele. Mas quando eu fiz o meu pagamento, eu vim para a outra fila, a fila de pegar o frango. Aquele rapaz então foi atendido, e quando ele sai de lá, ele passa na minha frente e vai direto para o balcão para pegar o pedido. O que era que tinha de incomum, o que era que tinha de inusitado? É que atrás de mim na fila de pegar o frango não tinha ninguém. E isso é muito incomum, só tinha eu. Então é hoje, diabo, é hoje que eu armo uma para pegá-lo. Diga: a mim não, Satanás. Diga: eu estou atento. Aquele jovem me ignorou. Ele passou assim, topando nos meus pés, e foi para o balcão. A coisa é tão assim espiritual, que nem os balconistas perceberam que ele furou a fila. Poderiam, se tivessem visto, ter chamado a atenção, mas passou. E ele estava lá.
ele esperando o atendimento. E o que eu fiz? Vá, meu filho, leve o seu frango e saboreie ele na sua casa, porque não é por causa de 1 ou 2 minutos que eu vou perder a minha paz. Quem é manso encontra o descanso, mas o violento se encontrará em confusão, em briga, em contenda. O que é que nós vamos querer nesta noite? Queremos paz? Queremos descanso? Ou queremos confusão, brigas e contendas? A nossa guerra não é contra pessoas. Amém, queridos? O resultado é que eu também peguei o meu frango, fui para a minha casa e almocei com a minha família, e glória a Deus, e à noite estava aqui em paz com os irmãos para adorar ao Senhor. A mansidão é uma arma poderosíssima que está à nossa disposição, e Paulo roga aos irmãos pela mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. A outra coisa que ele apresenta também é a bondade. Faça o bem, como já falamos aqui. A Bíblia diz que fazer o bem a quem nos faz mal é como amontoar brasas sobre a cabeça dele. Amém, queridos? Então promova o bem, faça o bem, ore por quem lhe detesta. Peça a Deus por quem lhe odeia, por quem não gosta de você. Fazendo isso, você vai estar desarmando o seu coração do ódio, da ira, e vai estar dormindo em paz. A Bíblia diz que Deus aos seus amados dá o sono. Amém, queridos? Ora, mas como é que você quer o sono de Deus se você não perdoa o seu irmão? Aí vai dormir perturbado e atribulado, vai passar a noite acordado. Então diz ao seu irmão: é melhor perdoar, se livra logo desse abacaxi, perdoa logo quem te fez raiva. Jesus abençoa aquele indivíduo, abençoa aquela mulher, abençoa aquele homem, tem misericórdia dele. Ele não presta, mas eu também não presto não, Senhor. Se ele não presta, eu também não presto não. E o Senhor teve tanta misericórdia de mim. O Senhor perdoou os meus pecados, eu perdoo a raiva daquele indivíduo. E aí você vai dormir como? Vai dormir em paz. Diga ao seu irmão: vá dormir em paz. Vá dormir em paz. Mansidão, bondade. Tem outras armas aqui para o crente: a oração, a palavra, o amor e o poder do Espírito Santo operando em nós. A oração é uma arma poderosa. A palavra de Deus é outra arma espiritual tremenda. O amor é bênção de Deus, é arma poderosíssima. E o poder do Espírito Santo em nós é maravilha, meu irmão. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Portanto, meus amados irmãos, as armas da nossa milícia, elas são tão espirituais quanto a batalha que nós estamos inseridos. Assim como a batalha é espiritual, as nossas armas também devem ser espirituais. Peçamos a Deus a sua graça para que possamos fazer uso destas armas e assim sermos pessoas vitoriosas, vencedoras. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, e eu e você possamos estar descansando e em paz.
Amém e amém.